sou Trícia Tadros e estamos aqui para mais um programa aqui pela Rede Diário de Comunicação, canal 27.1, todos os dias às 19 horas e hoje, mais uma vez, com esse Dream Team aqui da medicina, Dr. Dimas e Dr. Tales. Dr. Dimas, eu deixei uma perguntinha no ar, o povo não está me dando audiência à toa, não. Essa turma quer saber da relação do Viagra, né, que é o nome popular, do Viagra, do Cialis, enfim, qualquer um, que agora até tem um genérico que está em promoção na Santo Remédio, a farmácia que nos patrocina. É verdade, a farmácia Santo Remédio nos patrocina, mas isso foi uma brincadeirinha, mas está mesmo em promoção, gente, viu? A relação do uso desses medicamentos e os efeitos na cardiologia. Essa é uma dúvida comum, né, dos pacientes quando chegam ao consultório com queixas de disfunção erétil e que a gente recomenda, né, esses medicamentos, sildenafila, né, que é o Viagra, o Tadalafila, iodenafila, tem várias medicações da mesma classe que a gente utiliza para melhorar a qualidade da ereção, né? Então essas medicações, elas têm um efeito vasodilatador, então elas não têm um efeito só lá no pênis, elas têm um efeito sistêmico. Mas, de forma geral, são medicações seguras desde que indicadas de forma correta. Por isso que é importante que a pessoa não use se ela não precisa, se a ereção é boa, se a vida sexual está normal, não tem necessidade desse tipo de medicação. Mas sempre que a gente conversa com o paciente, identifica essa situação em que precisa passar medicação, uma boa parte deles pergunta, mas eu não vou morrer do coração, né? Porque todo mundo já ouviu algum caso que o fulano tomou o medicamento, saiu com uma menina e infartou no motel, tem sempre, né? Essa menina, tem sempre... Gente, isso não é lenda, tá? Vocês que recém para o tempo que eu tô aqui, né? Vocês que estão em Manaus há menos tempo, vocês não sabem de uma onda de mortes em motel que aconteceu aqui logo que lançaram esses medicamentos. Inclusive, tinha um vereador que queria obrigar a ter um cardiologista de plantão em cada motel. Agora, gente, não tem cardiologista de plantão em cada unidade de saúde. Como é que ia ter em cada motel? E não é brincadeira, não. Tem histórias hilárias, assim, de polícia chegando, de salvamento chegando, e a menina lá, eu quero receber, eu não saio daqui sem receber, entendeu? Manaus já teve essa fase mesmo, então não é só uma lenda, são muitas histórias que as pessoas viveram, leram nos jornais, ouviram. O que acontece, né? Todo homem que tem disfunção erétil, a gente precisa fazer uma investigação. Quais as causas dessa disfunção erétil? Não é só a idade que é a causa, a gente tem que avaliar, né? Diabetes é uma das principais causas de disfunção erétil, as doenças cardiovasculares, então o percentual grande de homens com disfunção erétil tem algum grau de doença cardiovascular, às vezes doenças neurológicas e a parte hormonal que é importante ser investigada. Então, quando o homem chega com essa queixa, a gente precisa fazer uma avaliação completa dele, não é simplesmente dar a medicação, vai lá, toma o remédio e está resolvido. A gente tem que identificar a causa, porque muitas vezes você controlando a causa desse problema, a ereção volta a uma qualidade melhor, e vai ter uma vida sexual mais satisfatória. Agora, de forma geral, a gente acaba, quando a gente não identifica nenhum fator de risco mais importante cardiovascular, a gente prescreve como teste terapêutico para esses pacientes, né? Seja o sildenafila, o tadalafila, a gente já tem que avaliar o perfil de cada paciente. De maneira geral, são medicações seguras, né? Agora, esses casos que acontecem eventualmente, de que o fulano teve uma morte súbita durante uma relação sexual, muitas vezes ele já tinha um problema cardiológico que não era identificado e durante a relação sexual ele infartou não pela medicação, mas pela atividade física intensa, porque a relação sexual nada mais é do que uma atividade física. Eu até falo para os pacientes, se ele fosse correr na praça, talvez ele tivesse infartado correndo na praça. Então, a gente tem que ter cuidado que as contraindicações para esses medicamentos, para a utilização desses medicamentos, são os pacientes que já infartaram e utilizam nitratos cardíacos, o Thales pode até comentar melhor aqui na sequência,
e os pacientes que têm risco cardiovascular proibitivos para atividade física. Então, se ele não pode fazer atividade física, ele não pode também ter relação sexual, porque o risco é muito elevado. Não, então, essas são as principais. E eu acho que essa fase, essa onda que teve, foi um momento em que as pessoas tinham vergonha de chegar com o médico e perguntar se tinham condições de fazer uma investigação cardiológica, se tinham condições de utilizar a medicação. Então, utilizavam sem orientação médica, era sempre ali escondidinho no canto da farmácia, e aí já tinha um problema cardiovascular, não seria indicado por um médico, mas ele não tinha coragem de conversar a respeito desse assunto delicado. Gente, evoluiu, né, o nível da conversa. Hoje você conversa praticamente tudo com o seu médico. Não era assim, antigamente tinha a questão da vergonha, né, de você não conseguir naturalmente uma ereção, enfim, uma série de coisas, né? Ainda hoje eles demoram para chegar no consultório, para falar que está com esse problema, né? Alguns homens já são, já quando identifica que está piorando a qualidade da ereção, já procuram, mas ainda hoje a gente recebe pacientes que falam, estou há 2, 3 anos com a ereção, já está atrapalhando meu relacionamento, e às vezes por vergonha mesmo de procurar o médico. E olha só, e tem um detalhe maior, é um grande caso, assim, um grande case de queixas das mulheres, é que, olha a cara do Dr. Tales, de não poderem conversar a respeito disso com os maridos. Então, se eles não conversam dentro do próprio quarto, eles vão conversar num consultório médico? Será? Então, eu resumiria isso tudo que nós estamos conversando em uso indiscriminado. Eu acho que é o grande problema de tudo. A gente usar determinadas substâncias sem critério. Porque quando você usa sob critério e sob segurança, dificilmente você vai ter um desfecho ruim. É seguro. O problema que não é seguro é a gente sair usando. Isso serve para qualquer droga, tá? O que não é seguro é você usar sem nenhum critério de eficácia ou de segurança. Porque é o que o Dr. Dimas disse. Às vezes o seu problema não é tomar um remédio. A sua disfunção sexual está ligada a outro componente. Às vezes é diabetes? Às vezes é psicogênico. Né, Dr. Dimas? Os homens mais jovens, a maioria das vezes, a causa é psicogênica. Então, às vezes aquele dia que às vezes o paciente ele é jovem, mas ele tem uma semana às vezes estressante, cansativa, muito estresse no trabalho. E aí chega em casa, ele não vai estar com aquela disposição, né? Eu vejo muito isso no consultório. E aí uma vez que ele falha, na segunda vez ele já fica com aquela preocupação e ele já não consegue nem começar. Trocar de mulher funciona? Às vezes não. Bom, Dr. Tales, então quem não pode utilizar essas drogas sob pena de ter um efeito colateral no coração? Para tentar ser didático, você separaria, o Dr. Dimas já comentou, mas para tentar ser didático, 3 contraindicações que não são absolutas, são relativas. A primeira é o uso concomitante do que a gente chama de nitrato, que são substâncias para dilatar as artérias do coração em pacientes que têm entupimento. A segunda são pacientes com coração fraco, e esses eu diria que são os pacientes mais críticos. Coração fraco seria o quê? Coração dilatado. Coração dilatado? Coração de boi. Um coração que ou já sofreu um infarto previamente, ou coração que por outros motivos ele perdeu a força de bombear o sangue. Infartados, portadores de marca-passo, corações dilatados. Marca-passo não. Marca-passo ele conduz bem a parte elétrica do coração e faz o coração tem força para bater. Ui, quer dizer que quem utiliza marca-passo pode fazer uso desses medicamentos? Não tem contraindicação pelo marca-passo, isso que eu posso te dizer. Olha aí, vocês resolvam com o cardiologista de vocês, eu não falei nada. Então, uso concomitante de nitratos, pacientes com coração um pouco mais fraco e pacientes com entupimentos graves nas artérias do coração. Sim. E aí foi isso que o Dr. Dimas disse, que é uma pessoa que fatalmente faleceria correndo no parque. Subindo uma escada, fazendo um esforço físico maior.
Veja, não é que essas pessoas não possam usar o remédio. É que elas precisam usar o remédio sob algumas circunstâncias. E essas circunstâncias, no consultório, a gente consegue identificar com certa facilidade. Então, gente, vamos lá para didaticamente falar. Se você já teve um infarto prévio, se você tem um diagnóstico de um dilatamento no coração, se você tem um histórico de entupimento de artérias, ter passado por cateterismo, stent, enfim, uma série de coisas, esse medicamento não é para você. Posso te facilitar a vida? Você vai ao consultório do urologista para ver a indicação. O urologista, quando ele indicar esse remédio, a depender da sua idade e das comorbidades, ele vai pedir para o cardiologista endossar o uso. Pronto. Isso é natural. A gente vai conversando mais um pouquinho, daqui a pouco a gente vai chegar à conclusão que eles têm que atender no mesmo lugar. Bom, seria mais fácil, né? Seria mais fácil, mais prático, né? Bom, mas vamos voltar. A gente já falou dos mais velhos, da questão da famosa Tadala, né? Os mais velhos chamariam de Viagra, os mais novos chamam de Tadala. Então vamos falar de jovens. Um número muito grande de jovens fazendo uso da Tadalafila por uma questão que a gente não sabe o que é. Um número muito grande de jovens fazendo uso dessas medicações estimulantes e um grande número de jovens utilizando vape. Doutor, fale aí dos jovens, por favor. A gente tem visto um número muito grande de mães, pais, chorando pela perda precoce de filhos jovens. Em relação ao vaping, em relação aos jovens, a morte súbita em jovens, realmente eu acho que tem, sim, eu vejo muito no consultório, muitos efeitos colaterais dos anabolizantes, dos esteroides no coração, que a gente vê muito em ressonância cardíaca e a gente lamenta muito, porque são pessoas muito jovens e eventualmente é irreversível o quadro. Em relação ao vaping, tem um dado muito alarmante, Tris. Você, como mãe, vai ficar de cabelo em pé. Olha, já que já estamos aqui, alguns programas íntimos, pelo amor de Deus, eu faço um apelo. Vocês, filhos, eu como mãe, o meu filho é fumante, tá? Não é fumante de cigarro, é fumante de vape e de charuto. E o seu filho, ele está numa estatística que é assustadora, que na cidade de São Paulo, entre 15 e 18 anos de idade, 50% dos jovens ou usam ou já experimentaram o vape, que é o cigarro eletrônico. E o cigarro eletrônico, ele é, na verdade, uma reinvenção da indústria do tabaco. Sim. Né? Eles perderam o mercado, para você ter uma ideia, eu gosto muito de número, porque o número ele ilustra, né? Na década de 80, 30, 33% dos brasileiros fumavam. Gente, essa geração não viu o que nós vimos, que era você viajar num avião que dividia setor fumante e não fumante. Eles não viram a cara da morte nas pessoas com câncer de pulmão. O hospital tinha área de fumante. O hospital tem área de fumante, parece piada de português, né? Na minha época de residência de faculdade em São Paulo, a principal universidade do país tinha um cinzeiro no canto dos elevadores para os professores, para os docentes fumarem. Gente, o INCA, Instituto Nacional do Câncer, ele tinha uma tarja que dizia assim: se for fumar, não fume, minister. Parece piada de português um negócio desse, né? E essa taxa de 30%, 33% de brasileiros fumantes na década de 80 caiu para 10% no começo dos anos 2000. Pois é, aí a minha geração, ninguém fumava. Ninguém fuma. As pessoas da minha idade não fumam, né? Eles viram os pais, né, padecerem muito. Eles viram as pessoas, né, se acabando, porque o câncer de pulmão é um dos tipos mais agressivos, né? As pessoas realmente são consumidas e antigamente o tratamento de câncer não era tão evoluído. Então, ninguém da minha geração tem uma boa memória com relação a cigarro. E a gente pensa que isso acabou. E a gente se depara com os filhos que
de uma hora para outra, numa brincadeira, experimentaram uma coisa com sabor de morango, de menta, tutti-frutti, achando que não era nada. E por não E ter se cheiro, viram viciados. por ser inodoro e só soltar a fumaça, caiu-se na celeuma que não é tão, não faz tão mal, não é tão nocivo à saúde como o cigarro. O que, na verdade, não é verdade. E que a gente vê em condomínios hoje, vocês prestem atenção nos filhos de vocês. Eu vejo nos pontos de encontro de condomínios crianças de 12 anos de idade, 11 anos de idade, fazendo uso de vape. Isso é muito sério, porque eles vão chegar na idade adulta como? A quantidade de substância que eles inalam É uma é loucura. assustador. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois dos comerciais. Voltando aqui nesse agora, o último bloco, sob pena deles não me atenderem mais, eu ficar órfã de médico, com esses dois maravilhosos aqui. E a gente estava falando da volta do tabagismo para a nova geração, né? Da reinvenção. A reinvenção da indústria, né? Eles começaram devagarzinho a tentar desenvolver um produto, né? É um produto que tem uma carinha linda, né? Porque ele tem cheirinho, ele não tem cheirinho, ele tem gostinho, ele é bonitinho porque ele acende uma luz, ele pega bem socialmente. E ele engana os pais porque a primeira vez que eu encontrei um desses cigarros eletrônicos no meu carro, né? Que eu dava carona para um monte de jovem. Eu, sinceramente, achava aquilo... Eu dava aula na UFAM e a UFAM tem um ônibus que leva para fora do campus, né? E a pessoa pega um outro ônibus para ir para o bairro que vai. Então, carregava muitos jovens, principalmente as meninas. À noite eu não ia deixar em parada de ônibus numa escuridão. E a primeira vez que eu vi, eu achei que era um estabilo. Marcador de texto. Porque era idêntico ao estabilo. E eu levei para a sala de aula e disse, olha, alguém esqueceu o seu marca-texto no meu carro. E gargalhada geral. Entendeu? Até a gente mais velho saber que aquilo ali é um cigarro eletrônico é difícil, porque a gente não conhece, entendeu? Para mim, naquele momento, era um marca-texto. Entendeu? Quantos pais hoje veem cigarros eletrônicos ali no quarto, sei lá, na mesa da sala e acha que é um pendrive, que é um marca-texto, que é alguma coisa parecida. E não sabem, porque não sentem cheiro de cigarro, não mancha de nicotina, não sabem o mal que aquilo faz. Né? Realmente é uma coisa que a gente deve evitar. E como tudo, como o cigarro, como tudo, começa-se socialmente, recreativamente, aceito, né? E aí... Quando você vê, você já está refém daquilo. Mas ontem eu tomei um choque. Pior do que isso. Gente, ontem eu fui gravar, externa que a gente chama, né? Geralmente a gente grava externa com menos frequência, porque é uma operação mais complicada. Aliás, a todos os meus colegas, repórteres de rua, é uma coisa complicada, porque você vai para a rua, o carro que avança em você, o carro buzina, a moto faz gracinha, as pessoas passam correndo, alguém passa gritando, e eu estava ali, no centro da cidade, próximo a várias escolas estaduais, né? Não vou falar o nome aqui porque é capaz de me apedrejarem quando eu for filmar lá de novo, mas assim, imaginem um lugar com muitos estudantes, né? E o horário de saída das escolas, e o que me causou um assombro foi que
quando nós saíamos da escola, a gente estava preocupado em comprar pipoca. A gente não estava preocupado em comprar cigarro. Na frente das escolas tinha pipoqueiros, né? A única pergunta ali que o cara fazia é doce ou salgada. Hoje tem vendedores de cigarro, vendedores de vape. Daqui a pouco tem vendedor de bebida, já deve ter em algumas, né? E, assim, cada vez mais cedo o sujeito tá introduzindo o cigarro na vida dele. E o horário que o sujeito sai da escola até ele chegar em casa, principalmente adolescente, que mamãe e papai não vai mais buscar na porta, é um horário que os pais não estão sabendo. É muito fácil de enganar pai e mãe, não é? Tá saindo ali em turma, todo mundo fumando, todos, né? E aí eu pergunto, principalmente nessa turma jovem, que jovem não vai ao médico, né? Jovem dificilmente vai ao médico, jovem vai na emergência quando tá ali no fim. E muitas vezes o atendimento, você sabe, o atendimento a jovem já é só para declarar o óbito, né? Muitas vezes você já não pode fazer grande coisa, né? Às vezes não pode fazer nada. O que a gente pode falar num programa na TV aberta, 7 da noite, onde está todo mundo nos assistindo? Qual o conselho que a gente pode dar? Coloque seu filho na atividade física. A atividade física, ela faz esses hábitos, esses vícios ficarem não condizentes com o estilo de vida que quem faz atividade física precisa ter. E aí nós vamos matar vários coelhos com uma cajadada só. Nós vamos tratar transtornos de ansiedade, transtornos depressivos que estão subindo em escala exponencial. Nós vamos tratar obesidade, nós vamos tratar hábitos como o vaping ou o cigarro. Então, assim, eu acho que o grande caminho hoje para um jovem é a atividade física. O senhor tocou num assunto muito interessante, a obesidade. Hoje, a indústria do luxo, né, os cursos de comportamento do consumidor, de marketing de luxo, eles já dizem que o novo luxo não são marcas, o novo luxo é a magreza. E a gente que é mais velho, a gente vem de uma geração que fumava para não engordar, né? Cigarro era a forma de emagrecimento. E aí eu pergunto, estariam jovens que não podem ter acesso a canetas emagrecedoras utilizando o cigarro como forma de emagrecimento, como se usava o Mágico de Oz, por exemplo? Nós tínhamos Judy Garland, uma menina de 12 anos que fazia dieta à base de cigarros. Ela era obrigada a tomar não sei quantos remédios que na época se chamava de bolinha, que eram esses remédios emagrecedores que hoje são proibidos, né? E cigarros. Ela era obrigada a fumar tantos cigarros por dia para emagrecer. Os modelos faziam isso. As modelos faziam isso. A cantora Maísa, que teve uma minissérie que todo mundo pôde ver, mas ela dizia nas entrevistas, né, numa época anterior à nossa, que ela fumava porque a manchinha magra, né? Será que a gente está voltando para isso? A caneta é acessível para uma determinada... A magreza é o diferencial do luxo, a caneta é acessível para uma determinada camada e uma camada ali que não chega a conseguir comprar a caneta, até porque jovem não tem dinheiro, né? Tá usando cigarro para emagrecer? Não sei te responder. Mas será que não valia a gente dar uma estudada nisso? Porque eu fiquei assombrada. Não é que um estava fumando, é que turmas inteiras saíam fumando, entende? Então,
como comportamento de jovem é uma coisa muito louca. Olha, teve um momento que eu observei lá em casa que eles estavam numa história de falar a respeito de gás de dentista. Eu ia falar sobre isso, o óxido nitroso, né? Pronto, continua. Eu já cheguei a fazer um post sobre isso. É uma das, infelizmente, dos modismos que tem agora nos motéis em Manaus, né? Ah, é em motel? É em motel. Os jovens, eles pegam cilindros e vale ressaltar que... Agora eu vou entender por que em motel, porque até então eu estava pensando que era em casa para relaxar. Agora eu vou entender. Não, é para relaxar. Doutor Tales, é cultura sempre. O problema é misturar o óxido nitroso com essas drogas, como o sildenafil, o tadalafila, que também são vasodilatadores. O óxido nitroso ele é para uso restrito hospitalar, seja odontológico, seja médico, e na área da medicina, basicamente anestesiologia, e principalmente em crianças. Jesus. Então, quando você usa uma droga dessa, sem você tatear, porque é um gás medicinal, você precisa controlar a pressão, você precisa controlar a concentração do gás e a vazão do gás, o fluxo do gás. O que eles fazem? Eles pegam esses cilindros, não sei aonde, Trícia. Eu também. Eles colocam Eu só picape. Escuto e tento. Eles colocam na picape, é um cilindro gigante. Eles entram no motel em bando, porque geralmente são vários. Eles vão para uma suíte. E pode entrar em motel. Desculpa, eu estou falando uma besteira, mas pode ser a sua dúvida. Pode entrar em motel em bando? Não existe uma certa fiscalização? Bom, eu também não sei te responder. Eu sei que o que eu vejo e o que eu sei, porque depois os pais levam. Mas eu acho que tem aquelas suítes para festa, né? Deve ser isso mesmo. Provavelmente. E aí eles entram em bando onde com eles o faziam cilindro. despedidas de solteiro. Eles tiram o cilindro do carro, levam para dentro da suíte. E aí eles começam a encher balões, bexigas, com esse óxido nitroso. Você imagina um cilindro do tamanho meu e do Dimas. Você abre, enche um balão, e aí você vai inalando aquele ar. Vai passando para as meninas, para os rapazes e tal. E eles vão ficando com uma sensação meio de... letargia? Meio de letargia, de relaxamento. E aí, junto com isso, vem essas medicações que nós nos referimos. Então, assim, percebe como o perigo... A gente daqui a pouco vai estar falando que é perigoso. Não é que é perigoso a medicação. É que as coisas perdeu-se o controle, né? Não, e os usos estão sendo alterados, né? É um gás hospitalar usado dentro de um motel. É um medicamento que é indicado para uma finalidade, utilizada para outra. E já tem uma variação desse gás, que é o óxido nitroso que você fala, né? Tem gente fumando, cheirando gás de ar-condicionado. Tem também sério. O gás do ar-condicionado. O gás do ar-condicionado não serve para nada, né? Na verdade, assim, o que se diz é que como tem muito nitrogênio, você gera um déficit de oxigênio no sangue e isso faz a pessoa ficar mais agitada. Eles acham que isso é natural. Ai, gente. E tem pessoas também hoje que fumam casca de árvore. Então, assim, eu te pergunto, cadê o meteoro? O que é casca de árvore? Casca de árvore, eles tiram a casca. Não, mas traduz para a linguagem deles. Eu esqueci o nome. Jovens, por favor, nos ajudem. O que é casca de árvore? Como é que é o nome disso? Tem um nome. Cursos intensivos para pais. Alguém cria aí. Eu tô tentando me atualizar. Não, mas ele tá atualizadíssimo, não tá, doutor Dimas? Sempre. Mas é por conta dessa heterogeneidade dos pacientes dele que ele faz ali É muita novidade, uma reciclagem todo dia. Novidade, né? Difícil de acompanhar. Pra gente é muito difícil acompanhar, porque, veja, a gente não estuda essas coisas. Não, eu fico imaginando aquele médico ali da emergência que vai receber as consequências do mau uso de todas essas, né? Como é que ele sabe o que fazer na hora? Como é que ele sabe o que foi utilizado? Como é que ele sabe... Gente, quando ele tem a informação. Né? Ainda tem isso. Então, gente, é importante que vocês tenham todas essas informações dos filhos de vocês, conversem com os filhos de vocês, com os amigos dos filhos de vocês, que esses vão dar mais informações ainda do que os filhos.
Procurem colocá-los em atividade física, né? Não é brincadeira o número de jovens que estão tendo a vida ceifadas prematuramente por conta desses hábitos, né, completamente fora do recomendado, né, do saudável. E vocês, por favor, mantenham os seus exames cardiológicos, urológicos, ginecológicos em dia. Não é isso? Exatamente. Considerações finais, e eu vou liberá-los, sob pena de eu nunca mais ser atendido por nenhum dos dois. Obrigada, Dr. Dimas, obrigada, Dr. Tales, obrigada a vocês pela audiência. Fiquem à vontade para dar um até logo, se despedir do público. Obrigado pelo convite, foi excelente bate-papo, estar aqui junto com o Thales. Foi excelente o encontro foi de vocês. Bom. Que eu não sei quem organizou lá em cima, mas agradeço, viu? E sempre é muito bom passar a informação para a população, para o telespectador. E como mais para concluir aqui o que a gente estava conversando, né? A nossa velhice depende dos nossos hábitos quando a gente é jovem. Então, a gente, às vezes, naquele ímpeto do momento, da juventude, a gente acaba fazendo muita coisa errada, acaba seguindo, né, por essa via, e isso aí a gente vai acolher lá na frente. Então é importante ter sempre cuidado, ter uma vida saudável, dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física, e quando chegar ali depois dos seus 30, 40, em geral, começar um check-up com uma rotina mais intensa é fundamental. Eu também agradeço, Trícia, muito obrigado mais uma vez, Dr. Dimas, uma honra sempre. E eu queria chamar a atenção para um outro ponto, aproveitando que o Dr. Dimas já disse uma coisa que eu falaria também. Cuidem da saúde mental de vocês. O que eu mais vejo hoje é as pessoas perderem a saúde mental. Quando você é adulto e você vai perdendo sua saúde mental, às vezes você consegue dar a volta do anzol e se recuperar. O jovem nem sempre tem esse poder e nem a maturidade para tal. Então, o que eu mais vejo hoje é a falta do senso comum, a falta do bom senso. A vida, ninguém precisa te falar que você faz mal fumar casca de uma árvore. Ninguém precisa te falar que o uso de um gás medicinal num motel tem tudo para dar errado. Ninguém precisa te falar isso. Isso é um bom senso. Gente, bom senso, saúde, uma boa noite e até o próximo programa. E vocês convidam